Você sabia que um homem já conseguiu roubar 24 milhões de dólares do McDonald's? Isso equivale a mais ou menos 120 milhões de reais atualmente. Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar toda essa história. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Realidade Paralela. Você já jogou o Monopoly? Ele é um jogo em que você basicamente compra e vende propriedades, e ao final um jogador fica rico e os outros vão à falência. Aqui no Brasil ele inspirou o banco imobiliário. Devido à sua grande popularidade mundial entre os anos de 1989 e 2001, o McDonald's, juntamente com a Hasbro, que é a empresa criadora do jogo, realizaram diversas promoções que envolviam a rede de fast food e o jogo de tabuleiro. O que ninguém imaginava é que por trás da promoção havia uma grande fraude. E como funcionava essa promoção? Peças e cartões de vitória instantânea foram anexados em copos de bebida, pacotes de batata frita, caixas de hambúrguer e até mesmo em encartes de publicidade e revistas. Tudo o que você precisava fazer era encontrar o conjunto certo de propriedades ou uma peça de vitória instantânea e poderia já sair com o seu prêmio, que ia desde um refrigerante grátis até o prêmio de $1 milhão que eu já falei. Foi uma tática de marketing genial. Em todos os Estados Unidos e no Canadá, as pessoas ficaram loucas com esses prêmios. Americanos e canadenses estavam sonhando em se tornar milionários da noite para o dia. Mas o que era estranho era que parecia que quase ninguém nunca havia ganhado as maiores premiações. Com certeza haviam ganhadores, mas para um jogo que deveria ter duas pessoas ganhando $1 milhão por ano e outras ganhando ótimos prêmios, as coisas estavam um pouco quietas demais. O McDonald's estava dando $2 milhões por ano, mas ninguém sabia quem estava ganhando esse dinheiro. Então surgiu uma pergunta: será que tudo era uma grande manipulação? Segundo o McDonald's, não. Eles afirmaram que existia uma empresa de segurança independente encarregada de enviar as peças vencedoras para os locais ao redor dos Estados Unidos e do Canadá. 12 anos e $24 milhões se passaram e ninguém sabia para onde estava indo todo esse dinheiro. Mas tudo girava em torno de um cara chamado Jerome Paul Jacobson. Ele foi a pessoa que encontrou a maneira de roubar todo esse dinheiro do McDonald's nesse período. Ele teve uma vida inteira de azar. Quando adolescente, se candidatou aos fuzileiros navais, mas foi recusado devido a problemas que tinha em seus pés. Em 1976, ele se juntou à Força Policial da Flórida, mas machucou o braço um ano depois e foi colocado em licença médica. Quando estava prestes a se recuperar da lesão, ele sofreu uma paralisia nos braços, pernas, olhos e sistema respiratório e foi diagnosticado com uma doença neurológica rara. Logo, após ter sido declarado inapto para retornar ao trabalho, sua esposa teve que deixar o emprego para poder cuidar dele. Porém, ela voltou a trabalhar. E então, em 1981, ela conseguiu um emprego para ele como auditor de segurança na empresa que ela estava trabalhando. Parecia que finalmente ele havia encontrado tranquilidade em sua vida. Mas o casal discutiu tanto no trabalho que 2 anos depois se divorciaram. Depois de seu divórcio, as coisas de repente começaram a mudar para melhor. Jerome ganhou a reputação de ser dedicado, ter uma ética de trabalho irrepreensível e ser duro com qualquer um que quebrasse as regras. Ele era o auditor de segurança perfeito e trabalhou duro até chegar no comando do cliente mais importante da empresa, a Simon Marketing. A Simon Marketing, por acaso, acabava de negociar $500 milhões em marketing para ninguém mais, ninguém menos que o McDonald's. Quando o jogo de Monopoly do McDonald's começou, a Simon Marketing foi encarregada de fabricar e distribuir as peças do jogo. E Jerome garantiu que eles conseguissem cumprir esse trabalho sem maiores problemas. Ele até inspecionava os sapatos dos trabalhadores para ter certeza de que eles não estavam tentando roubar nenhuma peça valiosa. Seus colaboradores não podiam sequer ir ao banheiro sozinhos, e ele ordenou que todos na fábrica fossem vigiados 24 horas por dia. Um ano depois, a Simon Marketing o levou a deixar o seu emprego atual de auditor para ir trabalhar somente com eles.
Agora, aquele bom funcionário estava encarregado de cuidar das maiores peças vencedoras do jogo. Ele tomaria posse delas e preste bastante atenção nesse detalhe, ele selaria os envelopes com a fita à prova de adulteração. Tanta confiança foi colocada em um homem e por anos ele nunca pensou uma vez sequer em abusar do seu poder. No final da década de 1980, ele estava ganhando $70 mil por ano para voar de primeira classe e comandar as pessoas ao seu redor. Isso era tudo que ele sempre havia sonhado. Mas um dia, ele notou que sempre que o Canadá era escolhido como destino para ganhar as peças instantâneas milionárias, ele era imediatamente redirecionado para algum lugar nos Estados Unidos. Ou seja, a Simon Marketing estava manipulando o jogo. Isso é um ponto de virada extremamente importante para o funcionário. Pense nisso, ele passou a vida inteira lutando e trabalhando duro para descobrir que logo no local que conseguia realizar os seus sonhos profissionais e seus sonhos de vida, o sistema era completamente manipulado. E imagine como ele se sentiu completamente desiludido. Certo dia, o fornecedor dos selos anti-adulteração que eu falei anteriormente, por engano, os enviou para Jerome. Estes selos eram a única coisa que ele precisava para manipular os resultados a seu favor. E foi exatamente isso que ele resolveu fazer. Sempre que estava em um voo para deixar as peças do jogo, um auditor independente, geralmente uma mulher, o acompanhava. O único lugar que ela não podia segui-lo, obviamente, era dentro dos banheiros, então era justamente lá que ele fazia a troca. Ele abria um envelope, retirava o cartão de ganho instantâneo, substituía por uma peça menos valiosa e depois recolocava a fita à prova de adulteração. Assim ele ia ficando com as peças mais valiosas e ninguém ficava sabendo. Agora havia apenas um último problema para resolver em seu plano. Ele mesmo não poderia fazer a troca das peças vencedoras pela premiação. O McDonald's iria querer fotos e entrevista com os vencedores, então tudo iria por água abaixo. Com isso, Jerome utilizou seus amigos e familiares, deu a sua irmã uma peça vencedora no valor de $25 mil, deu ao açougueiro local uma peça que valia $10 mil em troca de $2 mil dos ganhos. E finalmente, ele criou coragem e roubou uma peça que valia $1 milhão e imediatamente a escondeu em um cofre. Como nada estava dando errado, ele ia ganhando cada vez mais confiança e decidiu que era hora de aumentar um pouco mais a quantidade dos roubos. Jerome recrutou seus clientes aleatoriamente entre os estados. Um cara que conheceu no avião, alguém da sua barbearia, era sempre aleatório, o que tornava muito difícil para os policiais ligarem os pontos. Ele providenciava para seus clientes viagens para fora do seu estado, aluguéis de apartamentos, carros e pagava as contas de água e luz para parecer que aquelas pessoas realmente moravam naquele estado. Jerome estava ganhando muito dinheiro. Mas então ele conheceu um membro da família da máfia Colombo, um homem chamado Jerry Colombo. Então a operação ficou ainda maior. Ele vendeu para Colombo o bilhete vencedor para um Dodge Viper, e com essas suas novas conexões ele não estava mais apenas vendendo para seus amigos, vizinhos e familiares, estava vendendo também para membros da máfia e traficantes de drogas. Toda vez que essas pessoas reivindicavam seus prêmios, elas evitavam qualquer publicidade. Obviamente queriam a sua privacidade. Em 1998, quase todos os membros da família de Jerome haviam lucrado com algum tipo de peça de jogo e ele finalmente conseguiu aproveitar a vida. Estava gastando seu dinheiro em todos os produtos de luxo que podia comprar, começou uma coleção de antiguidades e pagou para seus amigos e familiares fazerem cruzeiros caríssimos. O vizinho dele assistia com espanto o número de carros que ele comprava e trocava regularmente. Ninguém esperava que ele realmente estivesse fazendo algo de errado. Ele simplesmente não parecia o tipo de pessoa que faria isso. Jerome continuou juntando dinheiro até que algo completamente imprevisível e que mudaria o curso da sua vida para sempre aconteceu. O seu sócio mafioso, Colombo, sofreu um acidente de carro com a sua esposa ao volante e morreu no hospital. Sem Jerry Colombo para encontrar novos clientes, Jerome teve que encontrar novos intermediários rapidamente.
E foi aí onde as coisas começaram a desandar. Ele recrutou 3 homens para ajudá-lo. Em seguida, seus novos clientes encontrariam peças de jogo vencedoras em revistas jogadas na traseira de seus carros ou mesmo em uma pilha de lixo. Ninguém suspeitava de nada. Foi a operação perfeita, exceto por um porém. A família Colombo, que estava desconfiada de que ele tivesse algum envolvimento com o acidente e morte de Jerry Colombo. Zangada e procurando vingança, a família resolveu fazer de Jerome seu próximo alvo. Logo, toda a operação para derrubá-lo começou. Em março de 2000, uma chamada anônima, provavelmente de alguém da família Colombo, disse a um agente especial do FBI que um homem chamado Tio Jerry estava manipulando o jogo de Monopoly. De repente, muitas perguntas e suspeitas vieram à tona. Preocupado, o McDonald's suspendeu a competição em 2001 como uma forma de recuperar a confiança dos seus clientes. As autoridades rapidamente identificaram o Tio Jerry como Jerome, mas o FBI ainda precisava de mais provas. A operação final envolveu meses de vigilância em Jerome e seus associados. O grupo ficou tão confortável com seus métodos que depois de 12 anos, eles nunca esperavam que o FBI estivesse assistindo todos os seus passos. Instalaram um grampo no telefone de Jerome que os levou a um enorme anel de ajudantes, donos de clubes e presidiários. A vigilância do FBI o seguiu até Carolina do Sul, onde ele encontrou com um cara chamado John Davis. O FBI não conseguiu pegar o vídeo da transferência da peça vencedora, mas 8 dias depois, o representante do McDonald's ligou para o agente responsável e disse a ele que alguém havia ligado para alegar que havia encontrado a peça vencedora. O vencedor, adivinha, era John Davis, o homem que Jerome acabara de encontrar. Agora o FBI tinha tudo o que precisava. Mais de 50 pessoas foram presas e julgadas. Jerome foi interrogado durante 6 horas, durante as quais confessou todas as acusações contra ele e admitiu ter roubado a maior parte das peças dos últimos 12 anos e em troca de sua confissão ele aceitaria 15 anos de prisão. Todos os seus carros e propriedades de luxo foram apreendidos e a Simon Marketing, a empresa que estava encarregada do jogo do Monopoly, foi dissolvida. Essa foi considerada uma das maiores fraudes postais na história e ainda assim foi esquecida em menos de um dia, pois o processo judicial começou em 10 de setembro de 2001. Ou seja, no dia seguinte, 11 de setembro, ocorreu o pior ataque terrorista em solo americano até hoje. E a América instantaneamente esqueceu do homem que roubou 24 milhões de dólares do McDonald's. E você, já tinha ouvido essa história? Deixe aqui nos comentários se você se lembra dessa promoção do Monopoly que rolou aqui no Brasil também. E por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no sininho para não perder nada da nossa realidade paralela. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.